Olá, queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que nós vamos precisar da graça de Deus? Quando que nós vamos experimentá-la? Exatamente é isso que eu quero falar nessa última série de vídeos sobre graça. Você viu o primeiro vídeo que eu falei para você o que graça não é. Logo depois eu também publiquei um vídeo que fala do que é graça. E o terceiro vídeo foi das implicações da graça na minha vida, na sua vida, no seu eu, na sua autoestima. E agora o nosso último vídeo sobre a graça, que eu quero perguntar para você o que eu falei no início nesse vídeo, que é quando que você realmente vai experimentá-la. Graça não é uma graça barata, não é algo que Deus está realmente fazendo uma liquidação, pedindo, clamando para que todos os homens experimentem ou que vivam isso que Ele está disposto, que Ele deu realmente de graça, mas ela requer algo de mim e de você e ela transforma completamente a sua vida. Eu creio que tem muitas pessoas que estão se relacionando com Cristo, gostam de Jesus, o admiram, se simpatizam com a mensagem, se identificam com ela, mas na realidade ainda nunca experimentaram graça, porque no dia que experimentar a maravilhosa graça de Deus, eles vão ver o impacto que vai causar na vida deles, que vai destruir completamente todas as resistências e vai os transformar para sempre. Então eu quero ler um texto para você de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, que diz assim: E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, Paulo falando, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habitasse o poder de Cristo. Outra pergunta para você. Seja honesto com você. Você quer que o poder de Cristo habite em você? Porque se você quiser, não tem outra maneira, não tem outra solução. A palavra de Deus diz, Paulo, ele orou por 3 vezes, Deus, olha, livra, passa esse cálice, me livra dessa situação. E Deus, sabe o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Ou seja, Deus falando para Paulo e para mim e para você. Se você quer ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida pura, eu quero falar para você a mesma coisa que Deus falou. Você não precisa de nada, nada vai ser suficientemente capaz de gerar isso dentro de você, a sensação de plenitude, de abundância, de estar feliz com você mesmo e com Deus, se não for a graça de Deus. Nada mais. Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E sabe quando que Paulo realmente precisou? Paulo ouviu isso quando ele necessitou de todo o coração, quando ele se viu angustiado, ele se deparou com a sua fraqueza. Há um evangelho, escute, há um evangelho que ensina você a fugir de sofrimento, a fugir das suas fraquezas. O evangelho de Paulo, o que Paulo prega nas suas cartas, o que Jesus ensina nos evangelhos é totalmente diferente. Paulo era tão fora dos nossos dias, talvez se estivesse aqui, tão estranho seria, que Paulo chega ao ponto de falar em Romanos capítulo 5 que ele dá glória a Deus pelas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz caráter e o caráter produz esperança, que é a razão de nós não sermos consumidos. A angústia, o sofrimento, lidar com as fraquezas faz parte da carreira do cristão, da vida da humanidade. Se você viver uma vida, adotar um evangelho, fugindo das suas fraquezas ou maquiando as suas fraquezas, fugindo do sofrimento, você pode ter certeza que não é o evangelho de Jesus. Quando que você vai desfrutar da graça? Quando você precisa dela. E uma coisa que Paulo ensinou para mim e para você aqui, que ele diz, olha, ele fala aqui, de boa vontade,
sem esforço. Eu já entendi, Paulo fala, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. A sua fraqueza não é vergonha para você. Você não precisa ter vergonha dela, nem precisa escondê-las. Você pode até compartilhar elas. Por quê? Porque isso é a garantia que o poder de Deus se aperfeiçoa em você e que o poder de Cristo habita em você. Tem tanto crente, tantos cristãos que não estão desfrutando do poder de Cristo, não estão vivendo o poder de Cristo. O poder de Cristo não habita neles porque não caiu essa ficha ainda. Você precisa conhecer, perceber, quer um recado? Identifique o mais rápido possível as suas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Cristo vai habitar em você. Você vai experimentar a força de Deus dentro de você. E uma coisa, você vai ter certeza, Deus não perde mais você. Deus falou, Deus proporcionou isso para Paulo, para que ele não perdesse Paulo, para que Paulo permanecesse com ele, Paulo não se vangloriasse, Paulo não caísse no lugar de orgulho pessoal, de pegar, de se inclinar por um evangelho egocêntrico, egoísta, que coloca o eu no centro. Que você seja extremamente dependente de Deus nesses dias e que você identifique todas as suas fraquezas. Porque a palavra de Deus diz que é ali, é nesse lugar que o poder dele se aperfeiçoa. E por isso, quando você entender isso, não basta somente reconhecer. O poder de Cristo vai habitar em você mesmo, é quando você tiver boa vontade de reconhecer isso. De boa vontade, eu glorifiquei a Deus pelas minhas fraquezas, porque é a garantia de que o poder de Cristo habite em mim. Que Deus abençoe você e você seja um homem e uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança cheia do poder de Deus. Deus não veio chamar pessoas sem fraquezas. Não são a ausência de fraquezas que agrada a Deus, mas é o reconhecimento delas. Deus derrama o poder dele na hora, em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida.